Governo anuncia 514 milhões de reais de crédito extraordinário para o país combater as queimadas. Queimadas na Amazônia emitiram em apenas 2 meses a mesma quantidade da Noruega do gás que provoca o efeito estufa. Novo debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo segue o script de ofensas, agressões e quase nada de propostas para a cidade. Deputados e senadores intensificam campanhas para as eleições de outubro e deixam votação de projetos para depois. Hezbollah culpa Israel pela explosão de uma série de equipamentos eletrônicos no Líbano, provocando mortes e deixando milhares de feridos. ONU emite comunicado que reprova mais uma vez a ditadura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Pesquisa mostra que muitos pais eliminaram as cadeirinhas para as viagens de automóvel dos filhos menores de idade. E uma escola do Mato Grosso do Sul supera a média nacional para virar referência para o ensino nacional. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Brasília amanheceu coberta pela fumaça pelo terceiro dia seguido. As aulas foram suspensas em 25 escolas. A Polícia Civil do Distrito Federal anunciou a criação de uma força-tarefa para descobrir os verdadeiros responsáveis pelo fogo que está sendo apontado como criminoso. Hoje foram feitas novas prisões. Os nomes ainda não foram divulgados, mas para a PF há sim indícios de que os fogos, o fogo melhor, começou por causa humana. Medidas cautelares então devem ser solicitadas à justiça contra os suspeitos. As cautelares então são uma forma de o juiz impor medidas para proteger os bens envolvidos, sem prender a pessoa. Os investigadores também da PF querem descobrir o seguinte: quem iniciou esse incêndio, mas também estão calculando o valor do dano ambiental causado ou provocado ali pelo fogo que atingiu mais de 2.000 hectares, 47% da floresta nacional de Brasília. Existe também atualmente uma atuação coordenada ali da Diretoria de Meio Ambiente e Amazônia, a DEMAS, na PF aqui em Brasília, com os estados. Dos últimos meses até este mês, então, a Polícia Federal definiu protocolos de atuação e linhas de ação para as investigações. Além disso, 52 inquéritos na Polícia Federal investigam justamente a suspeita de queimadas criminosas. Em São Paulo, a PF já encontrou, inclusive, indícios de ação coordenada, investiga também a autoria e se os incêndios estão relacionados a outros crimes, como lavagem de dinheiro e organização criminosa. Hoje, a pena para quem desmata é de 2 a 4 anos de prisão e a mesma, então, para incêndios florestais. Para garimpo ilegal, a pena é ainda menor, 6 meses a 1 ano de prisão. Ao mesmo tempo, então, apesar do trabalho ininterrupto ali de brigadistas e bombeiros, ainda não foi possível controlar o incêndio que atinge o Parque Nacional aqui de Brasília, que entrou hoje no terceiro dia. As aulas foram canceladas e pessoas que moram no entorno da área de proteção ambiental foram obrigadas a deixarem as suas casas. O incêndio até agora então danificou plantas do cerrado que se recuperam ali relativamente rápido, mas também a chamada mata de galeria, que protege os rios e causa mais preocupação, então, em ambientalistas, pois além de ser mais sensível ao calor, sua destruição também coloca em risco a bacia hidrográfica da região. Um avião também para despejo de água que atuava na Chapada dos Veadeiros foi deslocado para o Parque Nacional e os caminhões-pipa militares também foram mobilizados, além de 2 helicópteros. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi internado hoje por causa de uma inflamação do pulmão. As queimadas no Parque Nacional de Brasília podem ser uma das causas da internação. De acordo com pessoas próximas ao ministro, o ar perto da residência dele estava impregnado com a fuligem causada pelo fogo. O ministro se sentiu muito incomodado. Esse pode ser um dos motivos para a internação de Toffoli. Desde o fim de semana, as queimadas vêm atingindo o Parque Nacional, uma área de mata preservada na capital do país. A situação está crítica. Pelo segundo dia consecutivo,
Escolas e faculdades cancelaram as aulas. E a recomendação médica é que a população não faça exercícios físicos em céu aberto, para não se expor ao ar poluído. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a área atingida na noite de ontem era de 2.000 hectares, equivalente a 2.800 campos de futebol. Em São Paulo, as empresas de saúde registraram alta nos atendimentos devido à piora da qualidade do ar desde o início deste mês. As queimadas ocorridas em várias regiões causam problemas à saúde, aumentando principalmente os problemas respiratórios. Operadoras de planos de saúde e hospitais registraram um aumento nos atendimentos médicos nas redes de hospitais durante estes primeiros dias de setembro, em decorrência das queimadas ocorridas em várias regiões do estado de São Paulo. Segundo a Rede DOR, entre os dias 9 e 13 de setembro, os atendimentos de emergência e consultórios na região metropolitana de São Paulo aumentaram cerca de 15% em relação à semana anterior. No mesmo período, a capital paulista atingiu a pior qualidade do ar, registrada nos últimos 40 anos, segundo o Índice de Qualidade de Ar, divulgado pela empresa suíça Aicair. Já outras unidades registraram um aumento de 30% em atendimentos de emergências respiratórias, de 1º a 12 de setembro, em comparação ao mês de julho deste ano. As empresas afirmaram que não é possível afirmar que essas internações estejam diretamente relacionadas às queimadas. O Brasil passa pela pior seca em 7 décadas. A crise desencadeou incêndios florestais, majoritariamente criminosos, segundo o governo, gerou ondas de fumaça, secou rios, dificultou o atendimento a comunidades isoladas e provocou problemas de saúde, especialmente respiratórios. O estado de São Paulo registra 11 municípios com focos de incêndio florestais. De acordo com a Defesa Civil, até agora, 5 focos foram controlados. O esforço para conter as chamas envolve o Corpo de Bombeiros e o suporte de 15 aeronaves. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia informou hoje que as queimadas na Amazônia emitiram em 2 meses a mesma quantidade que a Noruega do gás que provoca o efeito estufa em 1 ano. O número representa um aumento de 60% em comparação ao mesmo período de 2023. O projeto realizado pelo IPAM levou em consideração as áreas florestas, campos e pastagens. Só a vegetação florestal foi responsável por 40% de toda a emissão, onde foram lançadas mais de 12 milhões de toneladas de CO2. Nessas regiões, o fogo queimou 700 mil hectares de terra. O montante é mais que o dobro do que foi emitido por queimadas florestais nos meses de junho e agosto do ano passado. O levantamento também pontuou que as emissões continuam mesmo quando o fogo é controlado. Isso porque a destruição da cobertura também é atingida nos incêndios. A estimativa é que sejam emitidas entre 2 a 4 milhões de toneladas de CO2 nos próximos 5 a 10 anos, por resquício do que foi queimado recentemente. De acordo com a diretora de ciência do IPAM, Anne Alencar, o impacto não ocorre no momento que a floresta está queimando, mas depois, quando principalmente as grandes árvores morrem e continuam a emitir o CO2 por muitos anos, o que é chamado de transferência tardia. Segundo a diretora, o cenário crescente das florestas em pé deveria estocar carbono pelas próximas centenas de anos e estão sendo devastados pelo fogo e se tornando uma fonte significativa de gases de efeito estufa. E que nos próximos anos talvez não vejamos a fumaça, mas as emissões continuarão e com elas o aumento do aquecimento global. E ainda nesta edição, o governo abriu um crédito extraordinário de mais de R$500 bilhão para combater as queimadas. E veja a seguir, deputados e senadores intensificam campanhas para as eleições de outubro e deixam votação de projetos para depois. E novo debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo segue o script de ofensas, agressões e quase nada de propostas para a cidade. O Congresso Nacional entrou na fase conhecida como banho-maria, quando a maioria dos deputados e senadores não votam quase nada, porque estão engajados nas campanhas para vereadores e prefeitos, marcada para o dia 6 de outubro.
Os calendários do Legislativo têm sofrido ali alterações antes mesmo ali, ou desde a largada, melhor dizendo, das campanhas em agosto, né? O objetivo é equacionar o envolvimento dos congressistas nos pleitos e também nas análises de projetos. Nas últimas semanas, inclusive, né, as duas casas cumpriram um calendário, digamos que previamente acordado, de funcionamento em duas modalidades, presencial e até mesmo semipresencial, para discutir textos ora consensuais, ora então divergentes, né? O cenário então alterado pelas eleições afetou a conclusão da análise na Câmara dos Deputados de uma das propostas que regulamenta a reforma tributária, por exemplo, né? No Senado atrasou ali o início das discussões de outro projeto de regulamentação já aprovado pela Câmara. Essas iniciativas, né, são prioritárias para o governo do presidente Lula. O encontro também, né, de congressistas ali com os eleitores nos municípios também influenciou e provocou adiamento da votação de outros dois projetos, o que libera os jogos de azar no Brasil e também o que autoriza a venda de cigarros eletrônicos. Mas as eleições não são o único fator, viu, de atraso na análise de projetos. Parlamentares ali citam as articulações para a disputa que vai eleger os novos presidentes das duas casas e também as discussões sobre o futuro das emendas, né, como outros motivos ali do banho-maria em que colocaram diversos projetos, viu? O tema das emendas, inclusive, né, mobilizou ali parlamentares, congressistas. A solução esperada era justamente para os termos do acordo fechado com o Executivo no Supremo Tribunal Federal, que não foi ainda apresentado, né? Além disso, passadas as eleições, a formação de alianças para a disputa aos comandos da Câmara e do Senado em 2025 vai se intensificar. O Executivo trata como prioridade a conclusão neste ano no Congresso da análise dos textos que regulamentam ali a reforma tributária, promulgada no fim do ano passado. O presidente do Senado, né, o próprio Rodrigo Pacheco, então, já disse o seguinte, já indicou que a casa deve avançar após as eleições municipais com a primeira etapa desta regulamentação. Este projeto, a gente lembra, foi aprovado então pela Câmara e cria os guias ali para as cobranças dos 3 impostos sobre o consumo, IBS, CBS e imposto seletivo instituídos na reforma do sistema tributário. Também estabelece ali a alíquota zero para itens da famosa cesta básica, como carnes. O texto está então na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, sob a relatoria do senador Eduardo Braga. Depois então de passar pelo colegiado, o projeto ainda precisa ser votado pelo plenário do Senado. Se sofrer então mudanças significativas, terá de voltar para análise dos deputados lá na Câmara. Após a cadeirada dada por José Luiz da Atena em Pablo Marçal no debate da TV Cultura no domingo, hoje aconteceu o primeiro confronto entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O debate transmitido pela Rede TV e o portal UOL foi marcado por novas brigas, trocas de acusações, gritaria e inúmeros pedidos de direito de resposta. O primeiro debate após a cadeirada teve um clima de tensão. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, inaugurou sua participação repetindo que Datena não é homem, insulto que fez o apresentador se descontrolar e agredi-lo no debate da TV Cultura, e dizendo que o apresentador José Luiz Datena se comportou como um orangotango. Marçal também chamou o adversário de Boulos e é repreendido e cola adesivo em alusão à censura. A tensão permaneceu e Marçal e o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, discutiram. O ex-coach tentou provocar Nunes, o chamando de bananinha e de tchutchuca da facção do primeiro comando da capital. Também citou o boletim de ocorrência por ameaça e violência registrado por sua mulher, Regina Nunes. O candidato do PRTB também tentou irritar Guilherme Boulos, do PSOL, lembrando o episódio da carteira de trabalho e a ocasião em que Boulos foi preso, mas não caiu na provocação. Boulos acusou Nunes de bloquear a liberação de um terreno para a construção de um centro oncológico em São Paulo por briga política. Nunes negou a acusação e destacou que não mistura as coisas. Por sua vez, Nunes questionou Boulos sobre um projeto de seu partido que propõe anistia para acusados e condenados por transportar ou portar até 40 gramas de maconha. O deputado federal respondeu que defende a diferenciação de usuários aos traficantes. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Datena, também criticou o prefeito sobre o programa Tarifa Zero aos domingos. O apresentador propôs que beneficiários do Bolsa Família não paguem passagem durante todos os dias da semana. O
O prefeito Ricardo Nunes e outros candidatos relembraram por diversas vezes que Marçal foi condenado a 4 anos e 5 meses de reclusão por furto qualificado em 2010. O ex-coach figurou como réu em ação que envolvia supostos criminosos que desviaram dinheiro de contas de bancos como Caixa e Banco do Brasil. A punição do candidato foi declarada prescrita, ou seja, não pode ser aplicada, pois o prazo previsto pela lei para que isso ocorresse foi ultrapassado. Tabata Amaral, do PSB, e Maria Helena, do Novo, também se envolveram em polêmica. A candidata do Novo sugeriu que Tabata estaria sendo beneficiada por viagens particulares de jatinho para visitar o namorado, o prefeito de Recife, João Campos, do PSB. A deputada do PSB respondeu que a acusação era um delírio e queria processar a colega. Ao fim do debate, Tabata disse que não prosseguirá com a ação judicial se houver retratação pública. Após o debate, a corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo continua embolada a menos de um mês do primeiro turno. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal continuam na frente das pesquisas. A pesquisa Real Time Big Data mostrou que Ricardo Nunes tem 24%. Já Pablo Marçal e Guilherme Boulos estão tecnicamente empatados com 22%. A Noruega está quase atingindo um dos maiores objetivos da União Europeia, quando o assunto é evitar a poluição do ar. É cada vez maior o número de carros elétricos circulando pelo país escandinavo. O número de carros elétricos nas rodovias da Noruega superou pela primeira vez os dos modelos de gasolina. Dos 2,8 milhões de veículos individuais cadastrados no país, 754.303 são totalmente elétricos, à frente dos 753.905 que funcionam a gasolina, de acordo com o Conselho de Informação de Tráfego Viário. Os modelos a diesel são os mais numerosos, com quase 1 milhão de exemplares, mas a cota de mercado tem diminuído rapidamente. O país escandinavo quer que, a partir do ano que vem, 10 anos antes do objetivo fixado pela União Europeia, sejam vendidos apenas automóveis de zero emissões, ou seja, essencialmente elétricos, e uma pequena parte de carros a hidrogênio. Em agosto, graças ao Tesla Model Y, 94,3% dos novos carros vendidos no país eram totalmente elétricos. As autoridades norueguesas implementaram uma tributação favorável para que os carros elétricos sejam muito competitivos diante dos outros modelos. O sucesso da Noruega contrasta com as dificuldades em outras partes da Europa, onde ao longo do ano as vendas de carros elétricos representam apenas 12,5% do total. Hoje foi mais um dia de apreensão no mercado financeiro, com as decisões que serão tomadas amanhã sobre a taxa básica de juros das economias do Brasil e dos Estados Unidos. O dólar voltou a cair 0,39% e fechar o dia cotado em R$ 5,48 para a venda. Na Bolsa de Valores, a baixa foi de 0,12% aos 134.960 pontos. O governo anunciou hoje que, a partir do próximo mês, vai suspender os sites de apostas que não tiverem autorização para funcionar. Quem não respeitar a determinação pode ser multado em até R$ 2 bilhões. O Ministério da Fazenda informou que as empresas de apostas de cota fixa que ainda não pediram autorização para funcionar vão ter a atuação suspensa a partir de 1º de outubro. Segundo portaria publicada, até o final de dezembro, só vão poder funcionar as empresas de apostas que já estão atuando e que solicitaram autorização para explorar a modalidade lotérica de apostas de cota fixa até o último dia 16. A partir de outubro, as empresas que não pediram autorização serão classificadas como ilegais até que tenha o funcionamento liberado pela Fazenda. Os sites de apostas que operarem no Brasil sem autorização ficarão sujeitos às penalidades previstas em lei, como multas de até R$ 2 bilhões por infração. Quem solicitou a autorização, mas ainda não estava atuando, terá que aguardar para iniciar a operação em 2025. Isso caso esteja cumprindo todos os requisitos e consiga a liberação por parte do Ministério. A partir de janeiro, tem início o mercado regulado de apostas no Brasil. E todas as empresas autorizadas utilizarão o domínio brasileiro de internet com extensão bet.br. O Ministério informou que as empresas aprovadas vão ter de pagar a R$ 30 milhões
ainda este ano para começar a funcionar. Além do cumprimento com todas as regras de combate à fraude, a lavagem de dinheiro, a publicidade abusiva, entre outras. E veja a seguir, ONU emite comunicado que reprova mais uma vez a ditadura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. E o Hezbollah culpa Israel pela explosão de uma série de equipamentos eletrônicos no Líbano, provocando mortes e deixando milhares de feridos. As explosões de aparelhos de mensagem do tipo pager usados pelo grupo armado Hezbollah no Líbano deixou ao menos 9 pessoas mortas e milhares de feridos nesta terça-feira. O grupo acusa Israel pelo atentado. O Líbano e o Hezbollah, grupo que também atua como um partido político, responsabilizaram Israel pela explosão dos aparelhos, também chamados no Brasil de BIP, e muito usados no passado para troca de mensagens. O grupo armado apoiado pelo Irã, com sede no Líbano, tem sido um inimigo de Israel há décadas. Os combates entre os dois lados se intensificaram nos últimos meses, principalmente após o início da guerra em Gaza, aumentando o receio de uma guerra generalizada na região. O governo do Líbano também culpou as autoridades israelenses. O ministro da Informação do país, Ziad Makari, condenou as explosões de pagers como uma agressão israelense, de acordo com a emissora libanesa Al-Manar TV. Um membro do Hezbollah disse à agência de notícias Reuters que se tratava da maior falha de segurança do grupo desde que as hostilidades com Israel se intensificaram há 11 meses, em paralelo à guerra de Gaza. Desde que o grupo armado palestino Hamas lançou o surpreendente e mortal ataque contra Israel no dia 7 de outubro de 2023, dando início à guerra em Gaza. A fronteira do Líbano se tornou uma espécie de segundo fronte, onde o exército de Israel tem trocado fogo com o Hezbollah. As forças de defesa de Israel não comentaram as explosões ocorridas nesta terça-feira no Líbano. No entanto, os acontecimentos ocorreram horas depois de o Gabinete de Segurança de Israel definir como objetivo oficial da guerra o retorno seguro de 60 mil residentes ao norte do país, que haviam sido deslocados pelos ataques do grupo libanês. A Missão Internacional Independente de Apuração de Fatos das Nações Unidas sobre a Venezuela divulgou hoje um relatório que denuncia a ditadura de Nicolás Maduro por crimes contra a humanidade e violações dos direitos humanos. O documento é da Missão Internacional Independente de Apuração dos Fatos sobre República Bolivariana da Venezuela, grupo criado em 2019. O relatório examina a situação dos direitos humanos no país entre setembro de 2023 e agosto de 2024, período que engloba o início da mais recente onda de repressão contra opositores que foram às ruas para protestar contra a reeleição de Nicolás Maduro, realizada em julho. Até agora, a ditadura não publicou as atas eleitorais que comprovariam a vitória do ditador, como rege a legislação venezuelana. Após a votação, manifestações terminaram com 27 mortos e 192 feridos, além de quase 2.400 pessoas detidas, segundo fontes oficiais. Com base em investigações que incluem detenções arbitrárias, tortura, violência sexual e violações dos direitos de expressão. A missão diz ter motivos razoáveis para acreditar que o país cometeu o crime de lesa humanidade de perseguição por motivos políticos. Para elaborar o relatório, os especialistas da ONU entrevistaram à distância ou de forma presencial quase 400 pessoas e consultaram dezenas de documentos. A missão pediu que o país atue imediatamente contra as denúncias de tortura e que acabe com a prática de desaparição forçada e estabeleça condições de detenção adequadas. O grupo ainda recomendou que a comunidade internacional mantenha o monitoramento da situação dos direitos humanos no país.
Até agora, a União Europeia não reconheceu um vencedor nas eleições presidenciais, posição adotada também pelo Brasil. Outros países, como Estados Unidos, Peru e Uruguai, afirmam que o opositor de Maduro, Edmundo Gonzalez, teve mais votos. Uma mega operação foi realizada nesta manhã pela Polícia do Paraná contra o crime organizado. Foram mais de 140 mandados de busca e apreensão em 5 estados. A ação contou com o apoio de mais de 300 agentes. A Polícia Civil do Paraná atuou para cumprir 143 mandatos judiciais. 3 operações foram deflagradas simultaneamente em 22 cidades do Paraná, em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Os crimes investigados incluem homicídios, tentativas de homicídio, tráfico de drogas, posse e comércio ilegal de arma de fogo. As ações contaram com a colaboração da Polícia Militar do Paraná, Polícia Penal do Paraná, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, além de helicópteros e cães policiais. Na Operação Cortina de Fumaça, a Polícia do Paraná e a Polícia Rodoviária Federal prenderam 23 pessoas. E em São Paulo, durante a operação, foram apreendidas 11 armas de fogo, 9 veículos, 100 mil em dinheiro e equipamentos de rastreamento. De acordo com as investigações, uma das quadrilhas era liderada por um empresário do ramo de transportes e ele usava os caminhões para transportar as drogas. 5 grandes carregamentos de drogas também foram apreendidos. Isso significa mais de 6 toneladas de maconha, 65 quilos de crack e quase 240 quilos de skunk. Em uma outra operação que recebeu o nome de Caim e Abel, os agentes cumpriram 49 mandados judiciais no oeste do Paraná. Foram 28 mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão. Em Santa Catarina, a polícia cumpriu mandados em Balneário Camboriú, enquanto em Mato Grosso do Sul aconteceu em Campo Grande. E no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Na terceira operação, a polícia ficou em Quedas do Iguaçu e Espigão Alto do Iguaçu, também no Paraná, para cumprir 7 mandados. A mega operação ainda está acontecendo e até agora 57 pessoas foram presas. As polícias militares de Santa Catarina não vão mais utilizar câmeras corporais. A tecnologia que foi implantada de maneira inédita naquele estado passou a ser considerada obsoleta. A Polícia Militar de Santa Catarina encerrou o uso de câmeras corporais na última segunda-feira por entender que necessita buscar novas tecnologias mais eficientes e adequadas às suas necessidades. A decisão foi tomada após uma análise detalhada dos equipamentos em uso, que visa garantir uma maior segurança e eficiência nas ações policiais. Um dos principais motivos para o encerramento do projeto foi a identificação de diversos problemas técnicos nas câmeras e no sistema como um todo. A obsolência da tecnologia dos equipamentos tornou a manutenção inviável e comprometeu o bom funcionamento do sistema. Além disso, a fragilidade do sistema expunha as provas obtidas por meio das imagens a riscos de invasão e adulteração, o que representa uma grave ameaça à integridade das investigações. A falta de manutenção adequada também contribuiu para a decisão do encerramento do projeto. A empresa contratada para realizar os reparos encerrou suas atividades, deixando um grande número de equipamentos inoperantes. Essa situação comprometia a eficácia do sistema e gerava custos adicionais para a corporação. O fator financeiro também foi importante na decisão. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina era o principal financiador do projeto e decidiu encerrar esse apoio financeiro. Essa decisão, somada aos problemas técnicos e à falta de manutenção, tornou a continuidade do projeto insustentável. As superbactérias começaram a ser apontadas como ameaça global. A resistência que estes organismos, que todos nós carregamos, desenvolveram, enfrentam os antibióticos com uma facilidade cada vez maior. O problema é que não vai demorar muito tempo para a alteração matar mais pessoas. A crescente ameaça das superbactérias ou micro-organismos resistentes aos antibióticos tem sido o motivo de alerta global, especialmente diante de um novo estudo que prevê um cenário alarmante. Pesquisadores apontam que nos próximos 25 anos, mais de 39 milhões de pessoas em todo o mundo podem morrer diretamente devido a infecções causadas por esses micro-organismos, que não respondem mais aos tratamentos tradicionais. O estudo foi publicado recentemente na revista científica The Lancet e revela o impacto devastador que a resistência aos antibióticos pode ter sobre a saúde pública. A resistência ocorre quando bactérias sofrem mutações que as tornam imunes aos medicamentos, tornando tratamentos comuns ineficazes.
O problema se agrava, segundo os cientistas, pela falta de novos antibióticos e também pelo uso inadequado dos que já existem, seja na automedicação ou em tratamentos de curta duração. Desde 1990, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas morrem anualmente por causa da resistência bacteriana. O estudo abrangeu 204 países e territórios, analisando 22 tipos de patogênios e 11 síndromes infecciosas. Embora tenha havido uma redução significativa nas mortes de crianças menores de 5 anos devido às infecções, a taxa de mortalidade entre idosos com mais de 70 anos subiu drasticamente, um aumento de 80% em 3 décadas. Este dado está diretamente relacionado ao envelhecimento da população e a vulnerabilidade aumentada entre os mais velhos. Os pesquisadores também apontam que com melhores tratamentos e um uso mais eficaz dos antibióticos, seria possível evitar até 92 milhões de mortes nos próximos anos. E veja a seguir, pesquisa mostra que muitos pais eliminaram as cadeirinhas para as viagens de automóvel dos filhos menores de idade. É uma escola do Mato Grosso do Sul. Supera a média nacional para virar referência para o ensino nacional. Mais de 120 dias sem chuva em várias capitais do país e o ministro Flávio Dino, do Supremo, autorizou o governo a abrir créditos extraordinários para o combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal. Esse tipo de crédito fica fora do limite de gastos da meta fiscal até o fim do ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um crédito extraordinário de 514 milhões de reais para um programa de combate às queimadas em meio a recordes de focos de fogo pelo país. O crédito extraordinário é para financiar medidas emergenciais de enfrentamento de incêndios na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Esse tipo de crédito fica fora do limite de gastos para atender despesas imprevisíveis e urgentes, comoção interna ou calamidade pública, previsto no arcabouço fiscal. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o governo a abrir créditos extraordinários para o combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal. No texto, Dino fala em medida para tetos ou metas fiscais até o fim do ano, exclusivamente para fazer frente à grave pandemia de incêndios e secas na Amazônia e no Pantanal. O governo vem sendo criticado pela demora em anúncios práticos à medida que os incêndios se espalham. Em agosto, o Brasil registrou 68 mil focos de calor, segundo dados do Programa de Queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O dinheiro deverá ser usado para a compra de equipamentos e distribuído. O investimento foi anunciado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em reunião. A importância do fato de estar acontecendo num momento de grave crise climática e de uma postura que nós estamos assistindo, como o senhor mesmo falou, de pessoas que, mesmo tendo a proibição do uso do fogo em todo o território nacional em função das altas temperaturas da terra e aqui no Brasil a seca e elevada temperatura também e baixa umidade, continuam ateando fogo. Após meses de seca em boa parte do Brasil, no último mês, a área queimada no país foi de 56.516 km², segundo o monitor do fogo da plataforma Mapa Biomas. Integrantes da área econômica afirmaram que a análise do valor crédito extraordinário foi definida de forma criteriosa. Ainda que esses créditos estejam excepcionados do teto de despesas, eles continuam impactando a meta fiscal de resultado primário das contas do governo. Mas Dino abriu uma nova exceção para evitar que o governo tivesse que cortar despesas em outras áreas do governo para cumprir a meta fiscal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que precisa ter um orçamento maior previsto para graves crises climáticas, o que ocorre no Brasil. Nós temos uma série de propostas de coisas para fazer, nós temos que criar um Conselho Nacional de Emergência Climática, nós temos que criar uma Autoridade Nacional Climática, nós temos que criar um instituto científico para cuidar dessas coisas, porque é preciso que a gente assuma a responsabilidade
que, se você não envolver a sociedade, se você não envolver as instituições e mesmo as personalidades da sociedade civil, que são especialistas, fica tudo mais fácil para a gente construir. E é muito importante porque na hora que a gente for discutir novamente um novo orçamento, a gente vai ter que saber que tem coisa nova que aconteceu, a gente não pode continuar com a mesma regra que a gente vinha estabelecido, sabe, há tantos e tantos anos. Mudou. Mudou o clima, mudou as necessidades das pessoas, mudou a visão das pessoas, e eu estou convencido que nenhum empresário sério do agronegócio, nenhum, deseja queimada. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, abriu uma nova exceção para evitar que o governo tivesse que cortar despesas em outras áreas do governo para cumprir a meta fiscal. De cada 10 pais e mães que moram no Brasil, 8 decidiram antecipar a retirada das cadeirinhas colocadas nos automóveis para as crianças viajarem. Acham que tudo está bem, mas a atitude não é recomendada. O estudo publicado no site americano especializado em segurança no trânsito, o Safe Kids Worldwide, revelou que 4 em cada 5 pais de crianças de 4 a 10 anos antecipa a retirada do assento de elevação, as cadeirinhas, contrariando a recomendação de profissionais de segurança. A pesquisa ouviu mais de 3.000 pais e cuidadores. O resultado espantou os pesquisadores, que ressaltaram a importância do uso do assento. De acordo com eles, as cadeirinhas podem reduzir em quase que pela metade o risco de ferimentos graves em casos de acidentes. No Brasil, a legislação brasileira determina, através da lei da cadeirinha, que o uso do objeto é obrigatório para crianças de até 10 anos de idade ou menores de 1,45 m de altura. O descumprimento da regra levará o condutor ou condutora a pagar uma multa de quase R$ 300, além da perda de 7 pontos na carteira de motorista. Mais da metade dos professores do ensino básico já presenciou casos de racismo em sala de aula. Um levantamento reuniu informações de diversas escolas públicas e particulares de todas as regiões brasileiras. 13% dos estudantes negros afirmaram que não são respeitados por conta da cor de pele. Em 2023, foram registrados mais de 11.000 boletins de ocorrência de racismo no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Metade desses casos de racismo aconteceram dentro de escolas. Uma pesquisa realizada pela Equidade.info, iniciativa da Fundação Lehman Itaú, aponta que 54% dos professores de educação básica conseguem reconhecer casos de discriminação racial entre os estudantes. A pesquisa foi feita nos meses de abril e maio deste ano em 160 escolas públicas e particulares de todas as regiões do país, entrevistou 2.889 alunos, 373 professores e 222 gestores. O levantamento mostra uma diferença de compreensão dos professores autodeclarados brancos e de professores negros sobre o que é racismo no ambiente escolar. Os dados também indicam que 21% dos professores brancos não sabem o que fazer em casos de racismo. A diferença também é percebida entre os alunos. 8% de alunos brancos dizem ter notado um caso de racismo, enquanto para os estudantes negros, essa percepção sobe para 13%. A coordenadora do Observatório Fundação Itaú, Esmeralda Macana, afirmou que muitas escolas ainda não entendem que o racismo não pode ser tratado como bullying. Ela ressaltou ainda o benefício de alunos negros terem aulas com professores negros e que reforça uma sensibilidade para as questões raciais, além da própria representatividade dentro da escola. A pesquisa foi feita nos meses de abril e maio deste ano em 160 escolas públicas e particulares de todas as regiões do país e entrevistou 2.889 alunos e 373 professores e 222 gestores. E o governo da Espanha anunciou hoje, por meio de uma comissão estatal contra o racismo, a punição a um jogador que publicou palavras ofensivas ao jogador Vini Júnior do Real Madrid na rede social X, o antigo Twitter.
ele foi condenado a pagar uma multa equivalente a R$370 mil e não poderá frequentar jogos de futebol durante 2 anos. A expectativa da comissão é anunciar em breve o resultado de outras ações que estão sendo analisadas. E superando a média do Brasil, uma escola estadual de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, é destaque na educação nacional. A escola que foi destaque no IDEB é a estadual Antônio Delfino Pereira, que fica na comunidade quilombola Tia Eva, em Campo Grande. Aqui estudam 128 alunos do 6º ao 9º ano no período integral. O IDEB é o principal indicador de qualidade da educação no Brasil. Nas avaliações, as séries finais do ensino fundamental da escola superou o índice do estado. A gente conseguiu alcançar 5,1. Então, nós melhoramos o nosso índice de 2021 neste ano de 2023. Então, significa que os nossos alunos melhoraram a proficiência em língua portuguesa, matemática, que é o que realmente o índice avalia na prova do SAEB. E a gente conseguiu ter os alunos permanentes aqui na escola por meio do fluxo escolar e de projetos que a gente consegue incentivar a participação e a permanência deles na instituição. A marca alcançada tem um gostinho ainda mais especial porque a escola atende a comunidade quilombola Tia Eva. A aprendizagem é fundamentada no reconhecimento e na valorização da diversidade e na memória cultural. A gente precisa, dentro da nossa realidade, trabalhar as questões culturais da nossa comunidade. A gente tem um projeto de identidade e pertencimento que visa isso, o reconhecimento, a valorização da cultura e dos conhecimentos locais e a desenvolver a autoestima dos nossos estudantes, eles se sentirem pertencentes, se reconhecerem, entenderem o quão importante é essa sua cultura e o quanto ela auxilia no seu processo de desenvolvimento. Então, os nossos projetos têm o foco normalmente voltado para as questões culturais étnico-raciais da nossa comunidade. A escola investe em vários projetos voltados no desenvolvimento dos alunos. A aprendizagem em ação é um deles, com foco naqueles estudantes com dificuldade no aprendizado em português e matemática. É a melhor forma, deles aprenderem na dificuldade que eles têm em sala, aqui o jogo ajuda bastante. Camila tem dificuldade com as ciências exatas e tem entendido melhor a disciplina com esse método. É bem mais fácil da gente conseguir entender a matéria. Lauane também está aqui para ser auxiliada, mas a ajudinha que ela precisa é com o português e tem dado certo. A gente aprende coisas novas e é legal, porque tem as figuras e eu consigo ver melhor. É bastante gratificante, Cada momento que eles estão aqui com a gente, eles aprendem mais. Outro projeto que eles adoram e incentiva os estudantes a frequentarem as aulas é o Clube de Robótica, que proporciona aos estudantes a oportunidade de desenvolver habilidades, o raciocínio e a resolução de problemas. A Lívia e a Pietra são monitoras do projeto. Juntas, elas comandam um grupo de 14 alunos e até já criaram um robô com um sistema de processamento de dados que faz com que ele funcione. Acabamos de conectar, agora a gente vai mostrar como no aplicativo Double as movimentações dele. Para ele andar no chão, não é só a roda que conduz ele a andar. A gente usa uma bolinha que fica embaixo e faz ela andar no piso, para não só o motor ir sozinho, porque precisa de um apoio para ele andar. Eu desenvolvi muita mais maturidade, entender como trabalhar com as pessoas que eu monitoro, entender que cada robô tem uma programação diferente. Então, realmente, desenvolve muitas habilidades assim, muito diferentes e muito boas assim, para o desenvolvimento assim, das pessoas, os desafios encarados com os alunos. Realmente é algo muito bom. E você pensa que acabou por aqui? A orquestra de violinos não podia ficar de fora. Afinal, lava a alma. Eu tive acesso a poder fazer violino de graça. E aí eu também queria poder tocar numa orquestra algum dia, num casamento, sabe? E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.